Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada em poder estar aqui com vocês, compartilhar algumas coisas que eu tenho estudado em relação à cannabis. A pedido do Flávio, o convite veio dele, esse tema da parte botânica da planta. Acho que dentro aí de tudo que a gente tem estudado, é uma parte muito importante, o sistema endocannabinoide, acho que é a nossa cereja do bolo, e depois toda essa parte bioquímica dessa planta, acho que faz muita diferença, inclusive para a gente poder entender sobre a atuação metabólica dos canabinoides e também um pouco diferencial dessa planta como um fitocomposto que acaba sendo um pouquinho diferente de outras plantas dentro da fitoterapia, que a gente tem ação também terapêutica no nosso metabolismo. Eu tenho feito um trabalho na cannabis, acabei nem colocando aqui o slide da minha apresentação, acabei esquecendo, mas desde 2017 eu atuo com canabinoides aqui no Brasil, tenho atuado também em alguns países internacionais, onde eu faço parte também dessa parte do cultivo. Então, tem algumas plantações em alguns locais onde eu faço uma consultoria técnica, tanto indoor quanto outdoor. Então, venho falar um pouco para vocês, como também pesquisadora nessa área, sobre essa planta. Não vou entrar nessa parte mais profunda, tá, de cultivo e também toda a parte que temos de extração, porque ficaria muito extensa. Entrei mais nessa parte mesmo botânica. Se fizer sentido para vocês em algum outro momento, eu estou à disposição para colaborar sempre que vocês acharem necessário. Então, acho que para a gente começar a entender um pouco a planta, a espécie é Cannabis sativa L, né, do reino aí das plantas. Ela é uma planta vascular, subdividida, então, uma planta que tem sementes, né, e a flor, né, então, na divisão, nós temos aí a flor, onde essa flor aí faz grande diferença entre a atuação aí com os canabinoides e a produção desses fitocompostos, né? Então, a classe, ela é uma dicotiledônea, que são plantas angiospermas, que possuem dois cotilédones na semente. Em plantas dicotiledôneas, os cotilédonos, eles armazenam substâncias necessárias para o seu desenvolvimento. Então, isso também faz com que a gente entenda o que essa planta aí produz de composto. Então, coloquei aí algumas coisas só por curiosidade. Temos algumas espécies, como sativa, índica, a ruderalis, mas hoje em dia, dentro do mercado, o Brasil não é um país que tem cultivo, o pouco cultivo que temos mais associativo, a gente ainda não tem uma RDC, né, a PL 399, que está aí nessa constante idas e vindas para ver como vai ficar o nosso mercado da plantação do cânhamo para fins, né, industriais e medicinais, a parte também da pesquisa onde entra a PL. Mas dentro do mercado todo, do que a gente hoje mais tem, que vocês vão ver, hoje eu tenho feito um trabalho com um player na Espanha, sobre a Espanha tem um player muito bacana, que fornece toda essa parte genética da semente para os maiores players de cannabis, como Aurora, Turei, né? Então, lá no Portugal, eu faço parte da Infarmed, lá em Portugal, porque eu fiz
um trabalho grande para a Tilray, e lá eles têm feito um melhoramento muito interessante dessas sementes, que vem muito desse player famoso espanhol. Então, hoje a gente tem essas classificações, o pessoal que trabalha um pouco mais com a parte associativa acaba sempre puxando, mas no mercado mesmo genético da semente, hoje as plantas, as sementes têm aí os melhoramentos, eu vou até mostrar alguma coisa para vocês, acaba sendo tudo híbrido, né? Então é difícil a gente não ter aí alguma forma dessa forma mais híbrida, que é o que acaba chegando para a gente dentro dos produtos, né, via importação. Então, eu coloquei para vocês verem aqui essa parte do ciclo, né, das espécies. Então, só por curiosidade, algumas coisas mudam em relação à planta quando a gente tem uma genética. Não é só a genética, tá, que é importante para o desenvolvimento dos fitocompostos, mas algumas coisas da genética também vai ter aí uma predisposição em relação ao tipo de composto que a gente consegue extrair nessa produção e no melhoramento dessa biomassa. Então, algumas plantas aí, como a sativa, ela é comprida, a índica acaba sendo um pouquinho mais baixa, então o ruderalis, ela é um pouquinho mais fina e mais magrinha, então elas têm ciclos, dependendo da espécie, tem uma floração mais curta, gosta de clima mais quente ou mais frio, então acaba, como hoje a gente acaba fazendo esse melhoramento genético, vocês não vão conseguir ter nada muito puro, mas por curiosidade, temos algumas preferências, por isso que às vezes fala, né, o Brasil é um país que tem um potencial grande, como o Peru tem um potencial grande em solo, em clima, tudo pela parte genética, claro, quando a gente também fala mais do nosso cultivo outdoor, né? Então, a ação terapêutica dessa espécie dioica é a fêmea, né? Então, o que mais a gente pode aí ver de diferença, então, entre a masculina, a feminina e a hermafrodita, coloquei para vocês, né, a diferenciação delas na pré-flor, mas a ação mesmo terapêutica, ela está associada aí com a fêmea, e normalmente aí, para a gente conseguir ter, para ela conseguir ter dentro aí do pistilo esse armazenamento desses compostos, ela precisa ser frustrada sexualmente, né? Isso que faz com que ela desenvolva e encha essas vesículas e a gente tem aí um potencial maior de extração desses fitocompostos. Então, quando a gente fala também aí em relação a essa parte da semente, aqui a gente acaba não utilizando, mas muitos países que eu atuo, que pode ser usado pela parte comestível, a gente tem aí uma riqueza muito grande. Vocês fiquem à vontade, tá? Se quiserem abrir, interromper, participar, fiquem à vontade. Então, elas são nutritivas, auxiliam aí todo o manejo metabólico, é fonte de fibra, tem país que é muito utilizado farinha, né, para uso em crianças que têm desnutrição, então aqui no nosso país a gente ainda não utiliza dessa forma, a RDC da importação deixa bem claro o tratamento da saúde, mas acaba não trazendo aí a parte da semente, algumas flores estão sendo trazidas dentro da RDC, a Anvisa tem autorizado para algumas formas de administrar um pouco diferente do via oral, mas a gente não tem, assim, na parte nutricional, como utilizar essa planta, temos aí um limite de número de semente que é muito pequenininho para não entrar como tráfico de droga. Então, essas sementes, elas são nozes, assim, pequenas, secas, esse fruto dessa semente é único com 2 cotilédones, a massa é muito rica de substância, então ela varia entre 2 a 70 gramas a cada 1.000 sementes, tá? O que eu queria falar para vocês aí, né, a raiz da cannabis sativa, ela é axial,
perpendicular e branca. Essa parte também a gente tem aí uma atenção especial, porque a planta como um todo, né, na extração a gente acaba utilizando a planta como um todo, na redução aí da inflamação, melhora da saúde celular, também melhorando essa parte tópica, onde cada local que a gente acaba extraindo, acaba utilizando algumas substâncias, acabam sendo utilizadas de alguma forma diferente no produto, né? Então, agora acabei de criar e vai chegar em breve, espero que vocês queiram conhecer, um produto que eu acabei desenvolvendo, que a gente não tem esse produto, eu acabei fazendo fora, né, do Brasil, por uma nanotecnologia. Então, a forma com que a gente fez a extração e dentro de uma biodisponibilidade maior, de uma patente de uma empresa, que inclusive é de um colega lá em Israel que começou esse trabalho, eu desenvolvi uma formulação que a gente quase não vê no mercado mundial, eu acabei tendo contato no Canadá, e daí surgiu uma estratégia de desenvolver um produto tópico para um tipo de lesão. Então, dentro da minha prática clínica no meu ambulatório de cannabis, eu acabei tendo alguns desafios. Dentro desses desafios, eu fui buscar no mercado produtos para poder auxiliar esses doentes de uma doença específica, que é EB. Acabou vindo muito doente de EB para mim, não sei por que, um colega médico indicou, uma amiga dermato do HC também, e eu acabei tendo um desafio muito grande com produtos derivados da cannabis para EB. E aí acabamos tendo a estratégia, vocês vão conhecer nesses players todos que fazem importação de canabinoides, que hoje nós temos mais de 268 empresas que fazem através da 660, porque na 327 da farmácia a gente não pode esse tipo de produto ainda, vai ser discutido a 327 em breve de revisão, pode ser, estamos aqui na expectativa para que isso melhore o acesso via farmácia também, mas por enquanto na farmácia é só uso oral. Então, quando a gente foi fazer o estudo exclusivo para tratar a lesão tópica, essa parte de escolha da onde extrair da planta fez toda a diferença. Então, isso é importante vocês saberem, toda essa parte, né, botânica da planta, porque a gente acaba vendo um monte de frasco, um monte de representante, um monte de marca, um monte de empresa, e faz muita diferença. Esses produtos, eles são muito diferentes um do outro, de uma empresa para outra, de uma plantação para outra, de uma genética para outra, a gente acaba não tendo, não consegue ter sempre igual, né? Um produto muda muito, a mesma safra acaba mudando, quanto mais quando você tem plantações em países diferentes. Então, o caule herbáceo, tipo haste, fino ereto, cor verde escura, oco, a superfície é pelosa e o formato é meio quadrangular, que vocês conseguem ver um pouco aqui nessa foto. Então, as fibras são muito importantes para a indústria têxtil. Então, a intenção da PL 399 é a gente conseguir o cânhamo também para esse fim industrial, onde a gente também tem uma resistência dessa fibra muito grande, essa resistência a gente pode utilizar para fazer roupa, para fazer bolsa, para fazer corda, para garrafas, né? Então, isso é bastante interessante, como uma planta consegue ser utilizada de toda forma, no plantio todo, quando a gente acompanha um plantio da cannabis, em todo o seu processo, vocês observam que nada se perde, tudo é aproveitado, tudo, nada polui, tudo é reutilizado, inclusive água, inclusive na moagem, tem toda uma forma de utilização. Então, a planta como um todo, a gente consegue fazer o uso dela 100% para vários fins, né? E hoje o foco de vocês, por vocês serem médicos, é o fim medicinal.
as folhas da cannabis, coloquei aqui alguns modelinhos para vocês olharem, elas são simples, lanceladas, de ápice aí culminado e base atenuada, cuneada com bordas serreadas, de tamanhos variáveis. Isso interfere muito, o tamanho tem muito a ver com o que ela sofre, como clima, com vento. Se a gente tem no indoor, a gente consegue o controle bem maior. Mesmo assim, no indoor, a gente tem umas falhas. O ano passado, eu tive uma falha numa plantação indoor que eu estava cuidando, fazendo um trabalho, e a gente teve uma queima de uma lâmpada num canto que ninguém percebeu, da estufa gigantesca lá no Reino Unido, e essa lâmpada que queimou, que ninguém percebeu, prejudicou, assim, interferiu em toda a extração desse óleo, e acabou não conseguindo, a gente não conseguiu manter o controle de qualidade e perdemos aí uma quantidade boa de produto por causa de uma lâmpada que queimou dentro da estufa indoor. Então, claro que indoor a gente tem controle melhor, maior e mais consegue manejar com mais facilidade do que o outdoor, mas muitos players que vocês acabam utilizando, escolhendo óleos que vocês acabam prescrevendo para os pacientes, é misto. Então, muitas vezes vocês vão ter uma instabilidade nesses produtos, e não é falta de qualidade, é mesmo porque a gente tem o meio externo, né? Tem a genética da planta, mas a gente também tem a epigenética que atua nessa planta. Então, eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso, porque somos acostumados a moléculas sintéticas, padronizadas em laboratório, onde a gente consegue ter o controle total, a gente consegue também ter sempre, né, aquele produto bem certinho, que a gente não vê isso com produto vivo, como é um produto derivado aí dessa planta, desse óleo, que muitas vezes a gente acaba tendo uma oscilação de canabinoides, uma oscilação de cor, de viscosidade, a gente não consegue ainda padronizar. O mercado tem mudado algumas coisas e vocês vão perceber essa mudança. Eu estou aí passando por esse processo junto com o trabalho que eu faço para as empresas. Vocês vão observar que algumas coisas já estão mudando em relação a produto, estão querendo padronizar, porque a gente já não tem esse padrão na área dos produtos da cannabis, né? Mas estamos aí tentando conseguir alguma coisa, apesar de ser bastante difícil a gente conseguir padronizar tudo, porque a composição da planta vai interferir, então interfere na viscosidade, que vai interferir se for uma pipeta, nessa gota, nessa densidade, no ml de gota, então tudo isso é um pouco, né, ainda a gente não consegue ser muito redondinho em tudo, tá? Então, essas flores são femininas, como eu falei para vocês, apresentam aí um grupo de folha localizado no topo do caule, produz aí abundantemente THC pela resina ativa, tá? São pequenas e agrupadas em inflorescência tipo espiga, com ovário envolvido por um perigônio, isso faz com que aí fique longo e articulada a sua base. Então, toda essa parte anatômica dessa planta, ela interfere quando a gente faz essa extração aí, e o local vocês vão observar também na inflorescência. Então, na figura A, vocês observem aí que ela é rica em CBD, onde a gente vai ter só um cheirinho de THC, do delta 9, e na B vocês vão ver, né, que na inflorescência menor, que ela é rica em THC, onde eu tenho tracinho de CBD. Então, isso também é interessante. Quando vocês escolhem um produto rico em CBD, ou um produto rico em THC, um produto com uma concentração de CBG, CBN, nós temos aí a planta que tem mais de 500 compostos, mais de 100 canabinoides, terpenos e flavonoides, os ácidos graxos, tudo isso tem conexões dos receptores e tem efeito terapêutico, que vocês já bem sabem,
mas o desenho dessa planta, a manipulação dessa genética entre os cruzamentos e virando algo híbrido, vai fazer a diferença. Então, às vezes eu ouço, às vezes colegas perguntam, Ana Gabriela, mas qual é a espécie, qual é a genética? E assim, muitos players, eles nem abrem, porque é uma estratégia de manter o seu segredo guardado. Trabalhei muito tempo com uma empresa americana do Colorado, que eles acabaram desenvolvendo uma genética para uma criança que tinha uma epilepsia de difícil controle de Dravet, e essa genética ficou conhecida mundialmente. Então, o mundo inteiro sabe desse player do Colorado, que eles demoraram anos e anos, eu acabei acompanhando algumas coisas num trabalho, e eles conseguiram definir exatamente essa genética que atuava nos neurotransmissores, melhorando esse equilíbrio nessas crianças que sofrem de epilepsia. Então, muitas vezes, a empresa acaba não conseguindo, não querendo divulgar o seu melhoramento genético, tá? Então, normalmente, quando é associativo, que a associação faz a importação daquela semente, sabe a semente que está comprando, manipula ali, é tudo muito pequenininho, não é um player grande mundial, vocês acabam tendo um pouquinho mais de contato, sabendo que acaba sendo tudo mais híbrido, né? Então, nas figuras de cima, vocês veem ela feminina, e olha como é diferente a masculina. E aí eu vou falar para vocês em relação a essas vesículas, que aí que é a cereja do bolo na parte botânica, né? Então, essas inflorescências das plantas femininas, que situam aí no ápice, no ramo, mais ou menos aí na parte da folhagem, que vocês vão observar dentro dessa arquitetura, é muito diferente a feminina e a masculina, e aí é a feminina que vai ter essa produção, né? A feminina que é interessante para vocês, que são médicos. Por quê? Porque aí temos o tricoma. Então, os tricomas, eles são glandulares, tá? Então, é típico da planta da cannabis, contém aí essa resina rica em canabinoides, onde temos também os terpenos, os flavonoides, então ele tem aí a função, o tricoma ele tem a função de proteger essa planta. Então nós temos aí na cannabis uma média aí de 5 tipos de tricomas que é observado nessa planta, e esses tricomas são as substâncias, as estruturas mais ricas de substâncias ativas para a gente poder utilizar esse composto e esse fitocomposto para poder desenvolver para vocês a biomassa e vocês terem acesso a produtos para administração desses seus pacientes dentro da indicação clínica que vocês veem sentido. Então, é aí todas essas bolinhas dentro dessas vesículas, e quando a gente passa a mão na planta, vocês sentem, assim, um pelinho, sabe? Então, esse pelinho faz parte aí da proteção dos tricomas, onde a gente vai obter os canabinoides, os fitocannabinoides. Eu coloquei aqui, como a gente comentei um pouco do melhoramento, né? Então, esse efeito do heterótipo, ele é geralmente manifestado nessas plantas altamente heterozigóticas, que é produzidas pelos cruzamentos das linhagens, como eu falei para vocês. Então, esses cruzamentos, se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver que temos várias formas de fazer os cruzamentos, eu coloquei aqui no próximo slide vocês vão ver, vai fazer com que a gente consiga ter uma planta com uma ideia genética do que a gente pretende retirar, tá? Então, por isso que vocês vão ver tanta diferença de um produto para outro, de uma empresa para outra, de um país para outro, de uma plantação para outra, porque todas esses trabalhos genéticos, esses melhoramentos genéticos, eles são feitos pela maioria das empresas que hoje fazem aí as grandes extrações de compostos com
os canabinoides. Então, essas estratégias de melhoramento, elas são muito utilizadas, atualmente é o que temos aí dentro do desenvolvimento de variedades de produtos e de composto, altamente heterozigóticas, especialmente apoiada aí pela genética. Então, o método de clonagem, a progressão endogâmica, nesses casos da autofecundação, o cruzamento entre irmãos, isso é muito comum, tá, dentro dos players, fazer esse cruzamento entre irmãos, e a gente acaba tendo subcategorias, onde muitas vezes isso pode ser vendido também como estratégia para essas empresas que fazem o melhoramento de genética. Então, entre elas mesmas, tem player que consegue, né, fazer a sua genética e desenvolver dentro dos cruzamentos de irmãos e de clones em clones, e a gente acaba tendo uma genética para alguma função terapêutica específica. Então, pode acontecer, né? Pode acontecer como esse caso da epilepsia refratária, que já conhecemos algumas genéticas que atuam nesse equilíbrio desses neurotransmissores, melhorando essas excitações nessas crianças que têm alterações. Aqui eu coloquei outra foto para vocês conhecerem, tudo híbrido, tá? Tudo híbrido, um método de clonagem de 2 vias, temos o de 4 vias, não vou entrar em detalhe não, senão a gente vai ficar aí conversando até amanhã, tem muito assunto dessa parte genética, da genética da semente, desse trabalho do melhoramento, dos cruzamentos, como é feito tudo isso, mas só para conhecimento de vocês, sobre um pouco mais sobre as plantas e como elas são, os cruzamentos para a gente conseguir ter aí o clone híbrido. Então, falando também um pouquinho dessa parte química, né? Então, a quantidade de canabinoides de acordo com cada localização da planta. Igual eu falei para vocês, dependendo do que a gente vai querer retirar, para entender o que eu vou querer mais naquele produto, naquele fitocomposto, para desenvolver uma biomassa com uma riqueza, se vocês querem aí um produto e o mercado pede um produto rico em THC, onde a gente acaba, né, usando bastante nos pacientes com dor, nos pacientes que apresentam espasticidade, os pacientes que têm distúrbio do movimento, os pacientes que fazem acompanhamento com os quimioterápicos e tem, às vezes, caquexia grave, náusea e vômito pela quimioterapia, acaba precisando de produto, uma riqueza, né, um pouquinho high THC, então a gente vai ter aí, e vocês vão observar quando está no topo, quando está no meio, quando está embaixo, essa extração, conforme o alongamento da planta, também a gente consegue diferenciar na quantidade de fitocannabinoides. Claro que a gente, dentro do mercado, acaba usando a planta como um todo, porque a gente consegue, temos máquinas para poder ir separando, enriquecendo e separando as biomassas, e depois a gente pode manipular a própria biomassa. Então, se eu faço uma biomassa broad spectrum, onde eu não tenho nada de THC, eu posso fazer uma biomassa rica em THC, e aí posso adicionar, e aí dentro do regulatório de cada país, né? Os Estados Unidos, pelo Farm Bill, é até 0,3% de THC, então o mercado europeu acaba seguindo um 0,2%, lá dentro da Infarmed, com as negociações e as reuniões que estão tendo, algumas eu tenho participado no Reino Unido, a intenção do Reino Unido é unificar o regulatório, que hoje não é, né? A Espanha segue de um jeito, Portugal de outro, Itália de outro. Então, a intenção mesmo é que o Reino Unido tenha um regulatório unificado. Então, eles têm projetos, essas reuniões têm acontecido. Então, isso também interfere no regulatório, né? Então, tem país que a gente consegue ter um teor maior de THC, tem país que isso é menos acessível, mas o mais difícil de tudo em relação ao THC, por curiosidade aqui para vocês, é a exportação. Então, dentro do regulatório que eu tenho aqui que trabalhar quando vai de um lugar para o outro, é mais a exportação.
tá? Então, tem país que produz e tem uma riqueza de THC num produto, mas não consegue mandar para o país tal. Então, às vezes tem que ir para um país para ir para outro, às vezes o país começa num lugar e a biomassa passa para outro para finalizar por causa do regulatório, às vezes eu tenho que diluir mais o vidro para passar no regulatório, porque, infelizmente, a gente não tem um regulatório unificado para o mundo, cada país segue o seu regulatório, né? Nos Estados Unidos, inclusive, o regulatório muda, às vezes, até de estado. Estava agora lá em Nova York, aí foi muito interessante, eu fui num evento em San Diego e acabei passando, né, por Nova York, que eu tinha um negócio lá para fazer e tinha uma reunião e acabei passando em Nova York. Quando eu estava em San Diego, Los Angeles, né, a Califórnia tem um regulatório muito diferente. Quando eu cheguei em Nova York, fui visitar a Mad Men da Quinta Avenida, tinha muita curiosidade de conhecer a Mad Men, eu recebi convite quando inaugurou e não tive oportunidade no passado para poder visitar. Cheguei na Mad Men assim, nossa, para você ter, você entra na Mad Men, eles pedem, né, toda a sua documentação, passaporte, tudo, e depois para você ter um produto, você precisa de uma prescrição de um médico que seja, né, que tenha autorização para trabalhar dentro dos Estados Unidos, né? Pode até ser, mas tem que estrangeiro, mas tem que ter a revalida lá deles, né? E aí você sai assim na rua, na esquina tem quiosque vendendo cookie, cigarro, vendendo vape, tudo certo. Então, assim, pode, não tem problema, só que para fins medicinal tem toda uma regra. Em Nova York, que a gente já não vê assim na Califórnia. Então, o regulatório muda muito. Às vezes a gente tem essa vantagem no Brasil, e isso eu tenho visto muita vantagem em relação a gente aqui no Brasil, dentro de tudo que eu faço fora, a gente tem essa vantagem muito boa. O Brasil, o nosso regulatório, ele não impede a gente receber o produto, independente da concentração, CBD, de THC, independente da genética dessa planta, de como a gente vai ter aí o veículo, nada em relação a esse tipo de produto, a gente tem alguma restrição através da 660. Então, como eu falei, nós temos aí mais de 100 canabinoides bem descritos na literatura, os colegas pesquisadores têm feito um trabalho assim sensacional, cada vez descobrimos um pouco mais, né? Mas aí esses canabinoides, né? O que eles são? É uma família de composto que tem aí esses terpenos fenólicos capazes de ativar os nossos receptores endocannabinoides. Então, esses canabinoides aí dentro dos tricomas visíveis, igual a gente consegue ver aí na imagem, armazenado aí dentro dessas vesículas, que a gente vai conseguir extrair esse óleo e atender os pacientes dentro das alterações clínicas. E também para comentar um pouco com vocês em relação a essa parte do terpeno, são aí classes também aromáticas de compostos orgânicos encontrada em quase em todas as plantas, possui efeito terapêutico, isso é importante a gente deixar claro que a gente tem terpeno que conecta em receptor endocannabinoide, então muitos se ligam nos nossos receptores, potencializando os canabinoides, fazendo aí o efeito entourage e a gente conseguindo utilizar menos composto para melhor efeito terapêutico, já que sabemos aí da metabolização que temos aí em sino. Então, existem mais de 30 mil terpenos na natureza e é já descrito aí uma média de 100 dentro dessa espécie da cannabis sativa.
Então, eles são responsáveis, esses terpenos, os terpenoides, eles são responsáveis aí pelo odor da cannabis, que vocês vão sentir quando alguém acaba, né, passando pela planta, é um cheiro bem característico, esses terpenos dão esse cheiro, como a gente tem na maçã, a gente tem na laranja, manga, né, então esses terpenos também aí ativam esses compostos dos nossos dos fitocannabinoides, substituindo e repondo nossos endocannabinoides, que também já temos aí bastante ciência que a gente vai perdendo, né, o gás do nosso sistema endocannabinoide com o envelhecimento natural. Então, a cada década de vida, nós temos aí um prejuízo natural do envelhecimento, como temos aí do colágeno da pele, do cabelo e de tudo em relação aos nossos hormônios, pelo envelhecimento natural. Então, isso também sabemos que com o passar do tempo a gente vai tendo um declínio da nossa produção endógena dos nossos endocannabinoides, onde esses fitocannabinoides podem suprir aí. O Brasil trabalha bastante na doença, na alteração clínica, na refratariedade, no uso compassivo, mas internacional, fora do país, alguns países aí bastante desenvolvidos, que estão aí bem na frente, acabam utilizando também os canabinoides como um suplemento para o próprio sistema endocannabinoide, não só tratando uma doença em si, uma causa em si. Né? Então, esses terpenos, a gente tem algumas coisas descritas, tem bastante paper citando algumas coisas, mas, por exemplo, o linolol, ele tem uma atenção aí no relaxamento, pode ter um efeito sedativo, então a gente tem aí interessante, se vocês escolhem um produto que tem esse tipo de terpeno, pode ajudar num paciente que tem um distúrbio de sono, ou alguma alteração clínica que leva a um distúrbio, né? Os pacientes de Alzheimer, que acabam à noite ficando um pouco agitando, tendo alguma dificuldade, então pode ser interessante, junto com o canabidiol, que tem aí uma ação muito grande nesses neurotransmissores, atuando nas demências, né, frontotemporal, temos aí também o limoneno, que tem uma ação anti-inflamatória, ansiolítica, sedativa, o pineno, que tem um potencial neuroprotetor. Então, todos esses terpenos, toda essa riqueza, toda essa botânica da planta, ela tem uma ação importante metabólica, né? Então, citei só alguns, temos muitos aí para vocês pensarem, muitas composições, mas temos aí alguns que acabam se destacando, onde a maior parte das espécies acaba produzindo, e quanto mais rica for a biomassa, vocês vão ter mais composto para auxiliar no efeito terapêutico, e vocês conseguirem usar doses menos elevadas, para a gente também ter menos efeito colateral quando a gente tem uma interação medicamentosa, os produtos isolados de um composto só, a gente acaba tendo a perda desse efeito entourage, do efeito comitiva, porque a gente vai ter a ação de um composto da planta que tem mais de 500, então muitas vezes vocês precisam dar um boom na miligramagem, aumentando essa miligramagem, acabando aí, de repente, tendo aí alguma ação em alguma medicação que vocês possam fazer aí concomitante, né? O valproato é um que sobe bem, quando a gente faz o sérico, acaba observando, tem um potencial de subida, então acaba tendo aí a alteração se vocês acabam usando um composto isolado da planta. Então, aí temos o muleno, que tem aí bastante espécie, todos eles acabam tendo que ter uma ação anti-inflamatória, uma ação analgésica, cariofileno tem uma ação antioxidante, neuroprotetora, que também pode ajudar em alguns casos, dentro de alguns pacientes que têm algumas alterações clínicas levando à oxidação.
E temos também os flavonoides. Por último, queria comentar sobre os flavonoides. A gente fala muito de terpeno e acaba esquecendo dos flavonoides, mas os flavonoides, eles são compostos bioativos do grupo dos polifenóis, encontrado em muitas plantas também, incluindo a cannabis. Tem uma função aí, proteção da planta, como os terpenos também, mas é mais focada na luz, tá? Então, ele tem um potencial de proteger a planta contra danos oxidativos, tá? Então, pelos pigmentos aí escuros, azuis, violeta, que vocês observam aí quando a gente acaba avaliando por microscopia, acaba tendo aí essa estratégia. A planta tem essa estratégia para sua proteção. E isso acaba tendo algum efeito para nós, porque esses compostos, eles têm esse potencial antioxidante, ajudando aí como a quercetina, a pigenina, que tem uma função aí como anti-inflamatória, inibindo a COX-2 e a síntese do NO, né? Então, alguns trabalhos acabam apontando esses flavonoides aí, ajudando nessa parte do óxido nítrico. Então, coloquei aqui só para vocês observarem, um paper aqui falando, deixei aqui a referência caso vocês queiram ler na íntegra, temos aí muitos flavonoides também, que acaba, né, temos esses também, os fenóis não canabinoides, 45 tipos, os alcaloides, né, então todos esses compostos, os ácidos aí, todos graxos, eles estão aí disponíveis para vocês terem uma ação. Então, nós temos muitas coisas tendo ações no nosso metabolismo de uma única planta. Então, é um fitoterápico, é um fitocomposto, mas a gente não tem, por enquanto, ainda nada na literatura descrita que a gente tem essa fisiologia, essa bioquímica interagindo com o nosso endógeno. Então, a gente pode tomar aí a camomila, a passiflora, para o paciente ter um efeito relaxante, e que é um fitoterápico, mas a gente não tem um sistema interno onde a gente tenha a ação como a gente tem do sistema endocannabinoide, né? Então, muito se falam de outras substâncias que também produzem os canabinoides, também pode conectar em CB1, CB2, como é muito falado em relação à copaíba, né, que é daqui do nosso país, tudo temos aí a copaíba, mas a ação é diferente. A ação bioquímica é diferente, mesmo quando conecta no receptor, porque o mimetismo é diferente. Então, esse mimetismo que temos com esses fitocompostos dessa planta específica, dessa espécie que é a cannabis sativa L, a gente ainda não tem nada parecido descrito na literatura. Tá? Então, só para comentar com vocês, falei tanto do efeito, só por curiosidade, então, como eu disse, a planta tem mais de 500 compostos, esses efeitos, eles têm uma sinergia entre esse composto, melhorando o efeito terapêutico, o efeito da combinação de duas moléculas, ele é diferente do que se imaginaria pela soma das suas massas. Então, eu acho bastante interessante porque o efeito entourage, ele não é 2 mais 2, são 4, né? Então, ele tem uma ação bem interessante. Inicialmente, quando foi descrito o efeito, ele foi descrito pela interação da sinergia do SEC, do sistema endocannabinoide, que é diferente do que a gente fala hoje. Hoje, quando a gente fala em efeito entourage, efeito comitiva, a gente fala da sinergia dos compostos da planta para a melhora do efeito terapêutico, modulando a sintomatologia do doente. E a gente tendo aí a melhora metabólica dentro da nossa curva, que acaba sendo revertido, ou de ensino, como vocês preferem. Tá? Então, quando descreveu o efeito comitiva, efeito entourage, pensando no SEC, mas hoje a gente pensa, quando a gente fala mundialmente desse efeito, a gente pensa mesmo na sinergia desses componentes desta planta. Bom, é isso que eu queria passar para vocês, deixo o meu contato, se vocês tiverem interesse em alguma coisa que eu possa colaborar. Estou aberta aqui para conversar e discutir alguma coisa, se vocês
quiserem. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e também estar sexta-feira, Flávio. Muito obrigada, viu?